Inclinemos nossa cabeça, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele seja nosso ajudador nesta manhã, mais uma vez. Nosso querido e precioso Pai, nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor mais uma vez a bênção nesta reunião, Senhor. Como sempre tenho orado, não tenho nada de mim mesmo, Senhor, mas o que desejamos é transmitir no mesmo Espírito a mensagem para nossos irmãos, pois está prometido que através dela a segunda vinda do Senhor seria precursada. E nós queremos ouvi-la, meu Pai, com a ajuda do Espírito, que ela penetre nos nossos corações. Também aproveitamos para dedicar a chave desse automóvel que aqui está ao Senhor. Que todo espírito seja repreendido e que seja usado, meu Deus, benignamente, meu Pai, em benefício da família, da causa do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ti nesta manhã, rogando mais uma vez, fale conosco. É o que nós desejamos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estou um pouquinho rouco e desejo, antes de nós ler a Bíblia, alguns parágrafos aqui de algumas mensagens que ontem estivemos meditando. Na mensagem A Visão de Patmos, nesse compêndio das eras, na página 31, eu estive pensando sobre esta palavra que o profeta fala aqui. Bem conhecida já de todos nós. Nosso espírito é limpo, diz o profeta. Nosso espírito é limpo. Não há malandragem no nosso espírito, não há fingimento, não há segundas intenções. O espírito do cristão tem que ser um espírito limpo. Nós não podemos conversar um assunto com malandragem, com astúcia, com sentileza. Nós temos que ter um espírito limpo, uma pessoa sincera. Como o profeta disse assim, pregando, ele disse assim: ainda que esta palavra me ofenda eu próprio. Ele tinha um espírito limpo, né? Ele não usava a palavra só para os outros. Nós ousamos dizer assim: antes da palavra atingir a igreja, ela tem que atingir o púlpito. Nosso espírito é limpo.
Graças a Deus. O Espírito Santo vem fazendo isso conosco. É novo, é real, é sóbrio. Sóbrio quer dizer equilibrado, né? Paulo escreveu a Timóteo: sede sóbrio, equilibrado e sério, mas apesar disso, cheio de gozo do Senhor. E eu prestei atenção muito ontem nessa palavra. Nosso espírito é sério, sério. Então eu comecei a pensar, meu Deus, que tempo, irmãos, que eu creio que não é só do pastor, mas a alma de todos nós está chegando em desespero mesmo, né? Porque a atmosfera maligna do mundo está causando uma opressão tão tremenda que o profeta falou nessas mesmas mensagens aqui das eras, tenho marcado aqui. Ele disse que é uma era que nós quase seríamos incapacitados de viver nela. Essa era é muito boa para quem gosta das coisas do mundo. Meu Deus! Quem gosta das coisas do mundo, essa é a melhor era de todas, a mais especial, de mais prazer, de mais diversão, de mais ciência. Então quem tem o gosto para isso, está muito feliz, está nadando de braçada. Mas quem nasceu de novo, quem recebeu o Espírito Santo e de verdade mesmo recebeu uma experiência no coração, está sofrendo. Não tem lugar onde você vai caminhar, não tem lugar onde você vai, que o pecado não está assim, errando botes em você, né? Como uma cobra, te errando botes. Onde você vai trabalhar, você vai na casa de alguém, e esses espíritos, esses demônios estão, e a gente está sofrendo. Porque a gente está na condição de Daniel lá na Babilônia, né? Mesmo o rei dizendo, olha, dando a ordem para não orar, porque senão pagaria a pena, Daniel disse, eu não vou recuar. O Sadraque e o Mesaque disse, eu não vou recuar. A pressão é tremenda, é grande, é ameaças, é riscos, é dor. Mas eles falaram, nós não vamos se dobrar. Então, ainda que com sofrimento, os cristãos genuínos não vão se dobrar. Amém. Porque nasceram de novo. Amém? Amém? Nosso espírito é sério. Essa palavra me chamou muito a atenção ontem. Nosso espírito é sério. Eu passo a pensar, irmãos, que todos nós que estamos aqui dentro, em todas as igrejas da mensagem, não viemos aqui forçados, como um dever, viemos porque nós queremos mesmo a palavra, tenho certeza, conheço todos aqui. No entanto, acontece de nós esquecermos às vezes de quão sério é essa nossa jornada, né? Um dia como hoje, de Santa Ceia, à noite, às vezes eu mordo os lábios assim, lendo ali, porque a gente
começa a fazer um exame, uma análise, e começa a pensar assim, meu Deus, quão sério é isso? Quão sério é aproximar da mesa da ceia? Mas às vezes, como eu disse, ninguém está aqui forçado, ninguém está aqui empurrado, mas às vezes, coisas sérias parece que tem se tornado até brincadeira. Tomar ceia, de qualquer forma, com coisas no coração, com coisas não acertadas, e que a consciência fala ali dentro para a pessoa. Mas parece que a ceia se tornou assim uma coisa assim, eu tenho que tomar, né? Porque senão, se eu não tomar, o que as pessoas vão pensar de mim? O que os irmãos vão pensar se eu ficar sentado lá no banco Mas o profeta disse, nosso espírito é sério. Você nunca deveria deixar de tomar a ceia, mas nunca deveria deixar de acertar as coisas. Não vocês, eu digo nós. Quando estamos falando nós, né? Deixar de acertar antes de chegar na ceia do Senhor. E pensar assim, meu espírito é sério, eu não estou na mensagem brincando. Daquela primeira edição dos selos, o profeta fala assim, Deus não faz palhaçadas. Mas parece que às vezes uma pregação se torna até uma palhaçada, né? A pessoa sai até brincando com aquela pregação, tudo, fazendo. Quando o desejo do profeta foi que, ao terminar determinadas pregações, o desejo do Mombrana foi ver as pessoas no altar. Sabiam disso? Sabe o que acontecia às vezes? Em vez das pessoas irem ao altar, elas saíam até antes de acabar o culto e iam embora. Mombrana falou, quantas vezes o meu coração sangrou. Porque ele esperava assim, bom, depois de termos ouvido isso, agora com certeza haverá um reavivamento que vai varrer o tabernáculo. E parece que aquilo não era levado assim, tão a sério como precisava. Quando se fala tão a sério, não quer dizer que nós temos que ser cristãos fechados, né? E não brincarmos, não darmos risada. Isso nós já falamos muitas vezes aqui. Não significa que nós não podemos ser extrovertidos, brincarmos, isso é normal e até bom. Mas as coisas de Deus, elas são sérias. E nós deveríamos encarar elas ainda com mais seriedade como nunca. Irmãos, nós deveríamos vir no culto. Nossa igreja é pequenininha, pisa no chão, na estrada, às vezes as irmãs precisam passar. Vocês não precisam tirar a atenção da pregação, em momento nenhum. Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui. Mas dê atenção a cada palavra que é lida, leve a sério, deixe isso entrar, descer mesmo. Eu tentei procurar ontem, e eu já escutei essa expressão várias vezes, mas não encontrei ali nas mensagens, até porque já estava um pouco tarde. E se eu não me engano foi a mensagem, o sinal, mas eu não vou afirmar isso aqui, porque eu não tenho certeza. Mas o Mombrana pregou uma mensagem, não sei se foi sinal ou outra mensagem, tremenda mensagem. E ao terminar essa mensagem, o seu filho disse, papai, que pregação, que mensagem que o senhor pregou nessa manhã ou nessa noite, que coisa. O profeta olhou para ele e disse assim, ó, Billy, se um pegou, foi muito.
Eu escutei essa expressão. Se um pegou, foi muito. Mas como é que pode? Com a pregação daquela tão tremenda, o que está acontecendo? Estamos presentes no corpo e ausentes no espírito. Há pessoas que às vezes não podem vir no culto, tem que obedecer lá um horário de serviço, qualquer coisa. Mas lá na hora do culto estão em espírito, orando, falando com o Senhor. E às vezes nós corremos o risco de estarmos no culto e o nosso espírito não está no culto. Aí ele disse, se um pegou, foi muito. Aí então eu repito de novo que nós já ouvimos aqui outro dia, né? Nós não precisávamos ouvir mais mensagens, nem Bíblia, se nós apenas reciclássemos o que nós já ouvimos. Pare para você pensar um pouquinho, o que você já ouviu nessa mensagem? Nós já ouvimos tudo. O Espírito Santo está apenas repetindo para nós, como Paulo diz, não me canso de dizer as mesmas coisas porque elas são segurança. E ele está repetindo, todo culto ele vem, está repetindo, até que chegue uma hora que nós pegue. Não é verdade? E que isso possa acontecer conosco, essa manhã, no culto de hoje à noite, durante esse ano. Você pensar assim, meu espírito é sério. Se o meu vizinho está brincando com a mensagem, mas eu não estou dando risada para a mensagem, não. Eu não estou crendo que tudo que eu faço, tudo é a graça, né? Tudo é a graça. Ouça o profeta dizendo assim, ó, você começa com esse negócio que tudo é a graça, ele diz, se torna desgraça. Na mensagem, ele diz isso. Não, tudo é a graça. Não acertamos, é a graça. Coisas que podemos fazer, não, é a graça, tudo é a graça. Vai se tornar desgraça. Graça é quando você luta, tenta, sangra a mão trabalhando, mas não dá conta. A graça dá conta por você. Mas aquilo que você dá conta, a graça não vai fazer esse serviço. Então, para não se tornar desgraça, né? Eu tenho anotado aqui muitas coisas sobre isso, sobre nosso espírito é sério, mas nós tomaríamos o tempo da escola toda. Então, mas eu penso que é o suficiente essa palavra para nós refletir nisso, né? Se tem alguma coisa que eu estou levando assim, quando se fala nosso espírito é sério, é que o nosso espírito é responsável, né? Nosso espírito, ele não está brincando, nós não estamos... O profeta disse assim, o púlpito não é lugar de piada. Correto? Ele disse, o púlpito não é lugar de contar piadas. Mas parece que às vezes alguma pregação se torna uma piada. Porque a pregação é ouvida e é distorcida. Às vezes nós ouvimos coisas do profeta e há expressões assim, ó. Mas quem dá conta também de fazer isso, né? Nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado, fazer um exame. Se o meu espírito é limpo mesmo. Se meu espírito é sério. É real. E então não dizer assim, o pastor leu aquilo ali, mas, também quem que vai dar conta de fazer assim, né? E daí começamos, graça, tudo é graça. Mas a graça, ela nos empurra ao acerto, ela nos constrange ao acerto. Agora, nosso espírito é sério.
é novo, é limpo, é real. Aí hoje chega na ceia à noite, às vezes nós estamos com coisinha um contra o outro, às vezes é pequenininho assim, mas atrapalha. Nós deveríamos fazer esse exame com amor, né? Isso aqui é uma palavra para atingir o coração dos eleitos, porque está atingindo o meu também. E nós fazer assim aquele exame com amor, com misericórdia, naquele bom espírito. Sabe o que eu vejo, irmãos? É isso aqui, ó. Eu estou ali no escritório, como é gratificante, irmão, como é gratificante escutar o silêncio da igreja, sabe? Escutar a ordem assim, ouvir o silêncio. Como é bom ouvir o silêncio, a ordem dos irmãos. A gente está ali meditando, pensa, meu Deus, assim o Espírito Santo terá liberdade de trabalhar, né? Agora, há outras coisas que fazem o Espírito Santo entristecer no tabernáculo também. Vocês sabem que a mensagem, ela é assim mesmo, né? Nunca permita esse Espírito se afastar deste lugar. Ouça bem isso. Nunca permita esse Espírito se afastar deste lugar, o Espírito Santo. Olha o que acontece. Se isso alguma vez acontecer, o Espírito Santo afastar deste lugar, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja. O pastor pode pular, pode gritar sua camisa pregando. Se o Espírito Santo se afastar desse lugar, não importa quão eloquente o seu pastor seja, quão bem ele traga a palavra de Deus, o Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Está vendo? Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, quando nós podemos na igreja ter ambiente, família, sem o pastor ter o membro predileto, a membro predileta, sem a irmã ter a amiga favorita, o irmão ter aquele, até expressões que quase deixam a gente sem fôlego, né? Eu não vou muito com a cara daquele irmão. Eu não fui muito com a cara daquela pessoa. Aí o profeta disse: quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, em comum, amar um ao outro, Deus operará conosco. Aí as coisas, aquela atmosfera leve e boa, permanece em nosso meio. Mas caso ao contrário, caso haja atmosfera dentro da igreja nossa, de conflito, peso, aí o Espírito Santo, ele tem que se afastar. E daí o pastor pode suar a camisa, pregar e tentar fazer uma mensagem, aquela coisa toda. O profeta fala, não vai adiantar nada, não vai ter efeito. Agora, isso responsabiliza não só o pastor. Que tal eu pregar aqui com ofensa com alguém? Pegar a mensagem que ofendido com a irmã ali e botar minha ofensa na mensagem aqui. Quem que se alimenta com isso? Que espírito vai vir na igreja? Que espírito vai curar a igreja? Que espírito vai conduzir a igreja para frente? Pelo contrário, conduz para trás. Em vez de subir o nível, desce o nível. Agora, o pastor não é assim, graças a Deus por isso, e nós, nenhum de nós deveria ser também. Amém? E você desejar, quando você vir, entrar naquele portão, você já trazer essa boa atmosfera junto, para que ele possa falar conosco aqui dentro, curar os enfermos aqui dentro,
libertar, acontecer milagres e a unção do Espírito estar aqui conosco. Esse é o nosso desejo para esse ano que está se aproximando. Amém? Falando em unção, agora é um assunto rápido também, mas nós podemos perceber isso neste ano, fazendo um exame de cada acontecimento, de cada coisa que surge, sobre unção. As pessoas dizem que ungido estava aquela pessoa, né? Que ungido estava aquela mulher, que ungido aquele homem, que ungido aquela pregadora. Quando as pessoas falam assim, eles não estão falando errado. De fato, ela estava ungida mesmo. Pastor, eu soube que o padre estava ungido lá em uma missa. E é verdade. Nós vamos ver aqui na mensagem. Que ungido estava aquele show, aquela música. Toda música tem uma unção. Sabiam disso? Comece a escutar a música gaúcha, ela tem uma unção. Comece a escutar música sertaneja, seja lá como for os ritmos, ela tem uma unção. O que é unção, irmão Brana? Desvelar de Deus, 186. A unção é uma pessoa. Não esqueçam isso. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa ungido. Vem? Ungido. Então Moisés era Cristo, porque ele tinha essa pessoa, esta unção. Em seu dia ele era ungido. Jeremias era Cristo em seu dia, porque ele tinha essa unção, com uma porção da palavra para aquele dia. Agora, preste bem atenção nisso, porque isso aqui nos faz pensar aqui em algumas coisas. Ó. A maior batalha jamais pelejada, parágrafo 147, Satanás unge os seus servos. Que coisa, né? Será que pensava que era só Deus que ungia? Mas Satanás unge aos seus servos. Satanás não tem só cantor, não tem só música, também tem pregador. Satanás unge seus servos, certamente. Com que ele os unge? Com a incredulidade. Satanás e seus demônios ungem a humanidade para que não creiam na palavra de Deus. É uma unção que está no mundo. Uma unção de incredulidade. Unção para não crer. Unção de desculpas. Unção de irresponsabilidades. Unção de refúgios. Unção do inimigo para não crer na palavra de Deus. Você já pensou uma pessoa pegar uma unção dessa? Tudo que ouve de Deus, a pessoa tem uma unção para rebater aquilo lá. É uma unção, forte até. Essa unção, ela traz argumento nas pessoas. A pessoa tem aquele argumento, aquela unção. Não, mas não é bem assim também. É uma unção. Unção. Meu Deus, outra coisa profunda isso. Na minha vida, tenho tentado ter isso ao meu redor. Se eu não consigo ter um sentimento de amor de Deus ao meu redor, vou repetir.
Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Eu não quero me envolver em nada sem esse sentimento. Eu não quero entrar em nenhum assunto para tentar resolver sem esse sentimento. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Até uma comida que é feita com amor, ela fica gostosa. Pegue um homem que pega uma enxada e vai para uma lavoura com amor para você ver. Que coisa fica aquela roça. Ele pega aquela enxada no seu ombro e vai assoviando. Que limpinho que fica, que dedicação. Mas pega alguém que pega a enxada e sai resmungando. Atora os pés de milho, vai atorando tudo, não está nem aí, está brabo. Pega a enxada, vai de qualquer jeito, se machuca. Pega alguém que vai fazer qualquer serviço reclamando, sem esse espírito de amor para fazer as coisas. Se envolve para fazer as coisas, mas sem espírito de amor. Só dá risco até de acidentes. Né? Vocês já andaram? Eu já andei dentro de um ônibus, uma vez, um ônibus normal, circular assim, que o motorista estava zangado com alguma coisa, às vezes um problema familiar, alguma coisa assim, e ele arrancava de soco, quando precisava frear, alguma reclamação que ele ouvia, discutiu com pessoas dentro do ônibus. Mas que diferença de um bom motorista com amor, né? Freando devagarzinho, tendo cuidado dos passageiros. Você andaria de avião com motorista, com piloto de avião zangado? Nervoso? Teria coragem? Você embarcando no avião assim e você escutasse o piloto lá zangado. Eu já estou cansado de voar, já estou cansado dessa coisa e vou fazer mais essa viagem aí. Você ia tremer. Irmãos, e nenhuma dessas mensagens aqui, o profeta pregou em seu próprio espírito, zangado, brabo. Quando ele estava nervoso com o pecado. Billy disse assim: papai era um homem muito gentil e educado com as pessoas, mas quando se tratava do pecado, ele era o oposto. As suas cordas vocais chegaram a criar calos uma vez. O médico examinou ele e disse: tem calo lá nas suas cordas vocais. Porque quando ele via nitidamente o diabo querendo pegar uma ovelha, ele clamava mesmo contra aquilo. Ele pegava a espada e pregava aquilo, mas com amor pela alma da pessoa. Ele não pregava contra a pessoa, ele pregava contra o erro que estava na pessoa. Há uma diferença. Como nós cantamos, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Eu não quero me envolver nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim, vem? Eu quero que aquilo esteja ali o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. Que coisa, que segredo, né? Agora, unção ainda. Então você fica diante de pessoas que dificilmente você poderia ficar na presença delas, eu acho. Ele falou, eu acho. Dificilmente você poderia ficar na presença delas. Talvez amaldiçoando e coisas assim. Bem, isto é apenas, as pessoas talvez sejam boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Espírito maligno unge a pessoa, que ela amaldiçoa. Unge, que a pessoa
deseja coisa ruim para o outro. Não pode ser a unção do Espírito. Correto? Você já pensou, o Espírito Santo vem aqui no nosso meio e nós começamos a brigar? Qual unção é esta? Que tipo de unção é esta? E ele disse, dificilmente você poderia ficar na presença dessas pessoas. Elas têm uma atmosfera pesada. Se aproxima delas, elas sempre estão falando mal de alguém, elas sempre estão se queixando de alguém, nunca tem um assunto bom. Nunca, não consegue dizer assim, ó, sabe que eu ouvi do culto hoje aquilo? O que você achou? Converse coisas boas, que uma coisa boa vai chamando outra coisa boa. Um assunto bom vai puxando outro bom, uma mensagem, um destaque vai puxando o outro, uma coisa boa vai puxando o outro. Agora comece a conversar coisa ruim para você ver. Uma coisa ruim vai chamando outra coisa ruim, e você vai lembrando de outra. Quando vê, tá todo mundo brabo, nervoso, autoritário, cheio de razão. Por quê? Porque desceu uma unção ali. O diabo unge, o camarada fica com raiva e corajoso. A raiva dá tanta coragem, né? A raiva, ela dá coragem, a pessoa pega carro, sai cantando pneu, sai gritando, recebeu a unção, está ungido. Pode dizer assim, olha, que ungido é que você está. Que ungida, meu esposo, que o senhor está hoje. Que unção tremenda. Não é? É uma unção. Agora, como o diabo não gosta quando essa unção, esse poder chega diante de um homem ou diante de uma mulher que está ungido com o Espírito Santo. Ele é pacífico. Sabiam disso? O Espírito Santo é pacífico. Ele não causa agitação, ele diminui a agitação. Ele não causa mais transtornos, ele diminui os transtornos. Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Aquele que quando chega um problema, tem pessoas, irmãos, nós saímos aqui, talvez fora da linha, mas talvez Deus queria isso mesmo. Há pessoas que é assim, se você chegar com um problema para conversar com uma pessoa desse tamanho, em vez da pessoa te ajudar, ela aumenta esse problema. Uma vez eu disse esse destaque aqui. Um homem complicado complica tudo. Uma mulher complicada só complica. Um homem, quando ele é complicado, você chega para falar um negócio para ele, ele complica mais aquilo lá, ué. Você chega com um negócio para conversar com a irmã, para tentar resolver, ela é tão complicada que ela complica aquilo muito mais ainda. Cristãos esperando rápido, que, ai, Deus o livre. Se eu souber que alguém falou mal do meu nome, eu vou pegar ele lá e vou, o profeta disse assim, né? Eu vou passar por cima dele. Eu vou quebrar ele, eu vou pegar as minhas palavras, as minhas razões e vou passar por cima dela. Que unção que desce, né? Se pegasse a queixada de jumenta, matava 1000 irmãos com essa unção. O Sansão, com a unção do Espírito Santo, ele matou 1000 filisteus. E a unção do inimigo que vem, que nós às vezes poderíamos matar um irmão. Matar um irmão. Mas se o inimigo unge, dá essa coragem para falar, para fazer, para agredir, o Espírito Santo também pode nos ungir essa manhã para nós fazer totalmente o oposto. Vem aquela unção dócil e a gente pensa assim, né? 1 Timóteo capítulo 6, Timóteo disse assim, Paulo disse a Timóteo, não repreenda os anciãos asperamente, mas exorta-os como a pais, as anciãs como a mães, os mancebos como a irmãos. Parece que é isso, 1 Timóteo capítulo 6.
E quando essa unção vem, se é uma irmã mais velha, eu tento pensar nela como minha mãe. Se é um irmão mais velho, como meu pai. Se é um mancebo, como meu irmão de carne, como minha irmã de carne. Né? E assim, aquela compaixão vem. Amor fraternal é se colocar no lugar daquela pessoa. Amém? Nós vamos encerrar esse assunto por aqui. Vamos ler a Bíblia para nós concluir um pouquinho aqui sobre escolha. Vamos ficar de pé. Que Deus possa selar isso nos nossos corações. Né? É o Salmo 25. Vamos ler apenas o versículo 12. Salmo 25, apenas o versículo 12. Glória a Deus, graças a Deus. Salmo 25, versículo 12. Nós lemos esta mensagem lá em Clevelândia na sexta-feira, culto lá com os irmãos. E fomos muito abençoados ontem. Viemos aqui, meditamos, oramos, mas senti de ler aqui também essa mesma mensagem. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Amém? Oremos. Mais uma vez, Jesus, nosso Deus, nós somos filhos, por isso o Senhor nos adverte. E cada um de nós sente que isso é para nosso bem. É para nós refletir e pensar, não para nós desanimar, não para nós pensar que não somos eleitos. Esse é o pensamento do inimigo. O pensamento de Deus vem na nossa mente e diz, é verdade, eu vou consertar, eu vou ser mais sério com as coisas. E isso traz bênçãos nos nossos corações, nos nossos cultos, e se torna glorioso as coisas. Ajuda nós nessa manhã, ao encerrarmos agora, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar-vos. Graças a Deus. Eu achei esses parágrafos muito apropriados para este início de ano, né? Da mensagem Escolhendo uma Noiva. O profeta fala sobre escolha. Escolha. Ou você poderia dizer decisão. Toda escolha tem decisões. Toda escolha, toda decisão, ela deve ser bem pensada antes. Vou para a esquerda, vou para a direita. Vou para cima, vou para baixo. Pensar antes de fazer uma escolha. Parágrafo 31. Em muitas coisas da vida nos é concedido uma escolha. Deus não escolhe por nós, né? Ele deixa você assim. Você que escolhe. Você que sabe. A maneira de viver em si é uma escolha. Sabiam disso? A nossa forma de viver, maneira, é uma escolha nossa. Eu escolho. Eu posso escolher neste culto. Eu escolho assim, eu não vou esquentar a cabeça. Outros escolhem. Eu vou ser mais sério. É uma escolha. Nós temos direito de determinar a nossa própria maneira, escolher a nossa própria maneira em que queiramos viver. Escolhas nessa manhã, eu quero viver em paz. É a minha escolha. A minha escolha é essa, é viver tranquila, é viver em paz, é servir ao Senhor. É a minha escolha.
A maneira de viver é uma escolha. Não vai dar tempo para nós meditar em cada parágrafo, mas vamos fixando isso nos nossos corações, né? A maneira de viver é uma escolha. Você escolhe tanta coisa, né? A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Se vamos estudar, se não vamos, até onde vamos, é uma escolha. Certo e errado são uma escolha. Que coisa, né? Tem um abismo aí no meio, ó. Certo e errado. A direita e a esquerda, elas não estão juntas. Sabia disso? Grave isso. A direita e a esquerda, elas não estão juntas. Elas parecem estar próximas, mas há uma grande diferença de direita e de esquerda. E você escolhe entre certo e o errado. É uma escolha. Nós temos um ano agora pela frente e você tem essa escolha. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino, menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. E nós, irmãos, temos que entender isso aqui, ó. Você diz assim, pastor, eu passo tanta luta, tanto problema, mas isso aqui é uma verdade que eu vou dizer para vocês. Se você escolher viver certo, não existe ninguém no mundo que te impede de viver certo. Pastor, mas a minha cruz é pesada, meu fardo é pesado, eu tenho muito problema, muita luta. Mas não existe ninguém que pode nos forçar a viver errado. Ninguém, nada pode. Nem o inferno, nem o diabo pode. Se você decidir, como ele diz, tentar. Se vão tentar viver certo, essa é a minha escolha. Ninguém pode me impedir disso. Graças a Deus, né? Você escolhe se você vai ser trabalhador, se você vai ser preguiçoso. Você escolhe se você vai ser educado, se você vai ser mal educado. Você escolhe. Isso é uma coisa muito profunda, irmãos. Escolha é uma grande coisa. Vocês sabem que, eu vou dizer isso por inspiração mesmo, há muitas bênçãos do Senhor, para serem derramadas, para serem colocadas nas nossas vidas. Sabe o que está faltando? É uma escolha. É uma decisão. Eu tive essa experiência esse ano. Todos nós tivemos. Nós tivemos que fazer uma escolha. E Deus tinha coisas para nós, como Ele tem também esse ano. Mas nós precisamos de fazer uma escolha. De fazer uma decisão. Eu tomo uma decisão. Não vou me envolver em assuntos que não têm nada a ver comigo. É uma escolha. Que boa escolha. Eu tomo essa decisão nesse ano. Eu não vou ser um homem briguento, resmungão. Eu não vou ser um homem mal-humorado. É a minha escolha. Eu vou viver em paz. Eu não vou ser uma mulher sarna, briguenta. Eu vou viver em paz com meus filhos.
Eu não vou ser um homem implicante. A minha decisão é essa. A minha decisão, a minha escolha, você diz, a minha escolha é tentar viver a mensagem do profeta de Deus. Que gloriosa decisão tens feito. Escolha é uma grande coisa. Você escolhe a cidade que deseja morar, a sua profissão, tudo é uma escolha. Mas lembre disso, há de haver análises antes de fazer qualquer escolha. Eu disse isso lá em Cravelândia, na sexta-feira. Nunca seja um profissional em alguma área, porque alguém te diz, eu vou ser bombeiro, porque alguém me falou que o bombeiro ganha bem. Eu vou ser médico, porque alguém me disse que o médico ganha bem. Não. Eu vou ser carpinteiro, porque o carpinteiro hoje vai ganhar bem. Não. Primeiro de tudo, nós temos que ver se você gosta do que está fazendo. Quando você faz aquilo que você gosta, já é um grande caminho andado. Não é o que nós falamos antes? Eu disse lá, mas é bonito de ver, eu gosto de ver. O meu pai está aqui presente. Nós temos lá o nosso avô, pai dele, pai do meu pai, um carpinteiro, um marceneiro, de mão cheia e tudo. E é tão bonito quando você vê um homem que vai fazer o que ele gosta, ele pega o seu cinto, ele arruma suas ferramentas, ele deixa elas bem cuidadas, ele limpa elas. Ele cuida do serrote para sempre manter ele daquele jeito. Ele tem amor pelo que ele está fazendo. Agora, se a pessoa está fazendo alguma coisa, está fazendo, mas quando você pensa assim, vou para o serviço, e o coração já dá aquele negócio assim, meu Deus, tem que fazer isso. Não é a escolha certa. Você tem que se animar, quando você pensar assim, vou ir trabalhar, não, eu vou fazer aquilo que Deus me alegrou no meu coração de trabalhar, que eu escolhi a fazer, e você vai deslanchar nisso. Porque você sempre vai fazer com dedicação, com amor. Quando a pessoa escolhe uma profissão que ele nem gosta daquilo, mas ele faz só porque alguém lhe disse, ele começa a fazer aquilo relaxado. Começa a fazer mais ou menos. É claro que muitas pessoas chegam na gente e dizem, olha, vamos dizer, nos ajudando, essa profissão tem isso, essa profissão tem aquilo. Elas não estão dizendo que você tem que fazer aquilo. Você que deve analisar aquilo ali. Mas às vezes o pai ou a mãe, seja quem for, chega no adolescente. Não, estude, faça isso aqui, seja doutor, porque se você for doutor, 30 mil por mês. Aí vai lá fazer a prova, mas a cabeça está só no trintão. Faz a prova, estuda, lê. Cada vez que lê já está pensando no salário. Aí depois que vai encarar mesmo as situações lá no hospital... Aí pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí cheirar fezes lá e tanta coisa, tem que ter chamado para isso. Mas quando é chamado, faz com amor, pega o paciente com amor, sabe? Não, eu não estou pensando no dinheiro dele, eu quero resolver essa causa. Eu não vou cortar ele como se eu estivesse cortando um papel. É com amor, é com cuidado, ali está uma vida. E assim em todo sentido. Por isso, a escolha é uma grande coisa. O seu destino eterno, ele é uma escolha. Seu destino eterno. Para onde você vai passar a eternidade? É uma escolha. Talvez essa noite alguns de vocês vão fazer essa escolha. De onde passarão a eternidade? Será que não existe na mensagem
no tabernáculo, em todos os lugares, pessoas que estão há 5, 10, 20 anos na mensagem, mas ainda não estão bem definidos mesmo aonde vão passar a eternidade, ainda estão assim, entram um pouco do mar e corre para a areia de novo. Mas que mar bom, né? Daqui a pouco entra um pouco no mar, quando a água está pegando mesmo, corre para a areia de novo. Vai um pouco para as coisas do Senhor, e vai, gosta do culto, e vai, e daqui a pouco foge de novo, corre de novo. Indefinição. E o profeta diz, talvez alguém nessa noite vai decidir de onde passará a eternidade. Aí você define. Você diz, chega, eu estou decidido. A minha decisão é o rapto. A minha decisão é a minha salvação. Quando o som às vezes estiver muito alto aí, vocês avisam o irmão Hermes aí que ele avisa o irmão Fábio. De onde passarão a eternidade? Antes que este culto termine esta noite, alguém vai decidir, chega. Chega de eu cochear em dois pensamentos. Será? 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 Eleito não fica pensando assim, será que eu não vou desviar esse ano? Será que eu vou aguentar? Será que eu não vou desviar? Você tem uma escolha. A escolha sua é assim, eu vou lutar com tudo que há em mim. E Deus fala, eu te ajudo. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. Não atravesse essa linha nunca, nunca, nunca. Você é um eleito, você não vai atravessar ela. É uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha. Porque não há retorno. Quando se cruza essa linha de morte, não tem retorno. Assim, essa noite pode ser a hora em que muitos tomem a sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. Amém? Se alguém ainda não tomou, não definiu, talvez está há anos conhecendo essa mensagem, até batizado, tem pessoas que é batizado, mas não definiu. Precisa definir de verdade, precisa fazer a sua escolha. Nós vamos encerrar com isso aqui, que me trouxe a lembrança, esta profecia que o profeta recebeu. Aquele irmão falou em francês essa profecia. Nunca tinha ouvido nunca sabia falar uma palavra em francês e falou em francês e as pessoas interpretaram. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, olha só, pela tua própria escolha. Somente essas crianças de colo aqui, que ainda não podem decidir nada. O resto de nós temos uma escolha a fazer, a nossa própria escolha. Você diz, a minha escolha é essa aqui. A minha escolha é ser cheio do Espírito Santo. E Deus te enche. Você quer escolher isso? É uma escolha. Com fé. Porque tu tens escolhido. Foi a decisão do profeta. Irmão Branham poderia ter sido milionário, né? Famoso. Ele teve fama. Mas não porque ele correu atrás dela. Foi porque Cristo apareceu muito no seu ministério. Então aquilo foi espalhado. Mas por si mesmo, ele nunca correu atrás daquilo. Porque tu tens escolhido o
caminho estreito, caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a correta e precisa decisão. É o meu caminho. E por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste. Ei, que coisa boa, né? E isto por si mesmo é o que dará e fará que se cumpra a tremenda vitória do amor divino. Que gloriosa decisão tomaste. Que coisa, né? Vem o inimigo e diz, se você tomar essa decisão, você sabe, né? Você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai ter que sacrificar isto. E vem Deus e diz, eu sacrifiquei o meu filho por vós. Que podes tu sacrificar por mim? Eu sacrifiquei o meu filho. Podes tu sacrificar alguma coisa? Podes ou não? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Amém? Que o Senhor Deus possa nos ajudar. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Amém? Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Qual é o número deste hino? Morri na cruz por ti. Quem sabe ele? Vamos ver aqui se nós achamos bem rápido. Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Vamos ver se nós achamos. 150? Hã? 250. 251. Coloca aí na tela, irmão Fábio. Vamos cantar esse hino pensando nisso. Você faz a sua escolha. Eu quero a unção do Espírito Santo. Sol. Quem sabe, cante com louvor a Deus. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Bem forte. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, com dor, com dissabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Oremos. Senhor Deus, há uma grande coisa em nossa frente, que é a escolha.
Que cada um, nesta primeira ceia deste ano, possa pensar nisso, na minha escolha, entre certo e errado, entre a vida com Deus, entre a vida familiar, a vida na igreja, escolher a gloriosa e correta decisão. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Quando você teme, antes de decidir, o Senhor te ensina o que você deve escolher. Mas há de ter temor. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor confirme isso nas nossas almas. Nos dê temor, Senhor. Nós escolhemos ser cheios do Espírito Santo. Não sermos, Senhor, legalistas ou fanáticos, nem tampouco formais e frios, mas andarmos no centro deste caminho. Em nome de Jesus, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. E se o Senhor nos permitir, hoje à noite estaremos reunidos outra vez. Que possamos passar um bom dia na Tua presença, com boas conversas, bons assuntos, com temor, sabendo em que espírito fazemos cada comentário, cada palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Traz o consolo, a cura, ó Deus, em cada coração, em cada vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Abençoe um ao outro, meus irmãos, e até a tarde, né? No culto. Vamos ter um almoço para todos ali atrás. Quem puder, fique almoçando conosco. Deus abençoe.